nos dão uma lição. E para falar mais sobre relacionamento, o Ver Mais recebe a psicóloga Kátia Kaum Colombelli. Kátia, obrigada pela participação conosco. Fique bem à vontade aqui na casa do Ver Mais. Deixa eu começar te perguntando, já falando do nosso Love Game, né? Que eu já falei que a inscrição tem que fazer um vídeo. Os dois têm que falar como é que se conheceram e por que eles merecem ganhar o prêmio, né? Que é um fim de semana num hotel com águas termais. E por aí já pode começar a briga, né? Porque de repente um quer muito participar, vai lá chamar o outro para fazer o vídeo e o outro não quer. Então, isso é muito comum, né? E sempre um tem que ceder, é isso? Exatamente, Fabiana. Primeiramente, boa tarde, gratidão pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Espero que a gente possa conversar um pouco então sobre isso e contribuir com esse assunto. A questão do ceder, sim, geralmente um tem que ceder. E muito melhor quando os dois cedem, né? Afinal de contas, a gente vem de casa com uma bagagem, uma experiência, uma história de vida. E a gente leva essa história de vida, essa experiência para o relacionamento. Então, acabamos estabelecendo muitas expectativas frente ao outro e nos esquecemos das vontades dele, das necessidades dele. Então, já vem aí um primeiro passo, a necessidade de comunicar, de conversar, dizer por que é importante para mim, né, ou para ele, fazer essa inscrição. Com jeitinho, com afeto, tudo vai. Eu vou te pedir para ficar aqui, a gente tem muito o que falar ainda, já peço a participação de você aí de casa, mande o WhatsApp, pergunte, a Kátia vai nos ajudar a responder o que for possível aqui. Vou te pedir licença um pouquinho e agora a gente vai falar de saúde. Você já fez a vacina contra a gripe? Sabe se precisa? Nós vamos falar agora com a Letícia Ferrari, que vai falar um pouquinho da prorrogação do prazo da vacinação por causa da greve dos caminhoneiros. Tudo bom, Letícia? Boa tarde. Oi, Fábio, tudo certo? Sim, muito boa tarde para você e a todos que acompanham o Ver Mais. E para trazer todas as informações para a gente, aqui ao meu lado está a Carolina, ela que é infectologista. Então, Carolina, vamos começar falando dos cuidados. Existe algum tipo de prevenção que as pessoas tenham que ter, né, para não ter a gripe nesse período? Como é que funciona? Muito boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui no Ver Mais uma vez. A gripe ela é uma doença prevenível através de algumas medidas simples. Primeiro de tudo, manter os ambientes bem arejados, né, para evitar a circulação viral, principalmente nos períodos de inverno, tempo mais frio, né, onde a gente tem a tendência de ficar todo mundo mais juntinho, aglomerado, com as janelas fechadas. Então, arejar os ambientes. Etiqueta da tosse. O que significa isso? Quando a gente for tossir ou espirrar, proteger a boca e o nariz, ou com um lenço descartável de preferência, né, ou se não tiver o lenço, a mão, enfim, com o próprio braço, né, ou a mão, e lembrar de lavar a mão depois, né? A higiene das mãos ela é sempre desejável e salutar em todos esses momentos. E a gripe ela é uma doença imunoprevenível. O que significa isso? Que ela é prevenível através de vacinação. E essa talvez seja a medida mais importante, porque além de protegermos a nós mesmos através da vacina, a gente vai conseguir fazer com que a população, a comunidade inteira se proteja, porque vai diminuir a circulação de vírus e pessoas que eventualmente não possam tomar vacina vão estar protegidas também. E é isso justamente que eu ia perguntar. Existe alguma restrição em relação à vacina? Como é que funciona para aquelas pessoas que não podem tomar? Bom, bebês com menos de 6 meses de idade não são imunizados, né? E são pessoas frágeis, né? São pessoas que vão ter uma sensibilidade maior a pegar a doença e ter quadros mais graves. Pessoas que já tiveram algum tipo de reação grave à vacina ou que têm reação alérgica grave, comprovada à proteína do ovo, têm contraindicações relativas ou absolutas ao uso da vacina. Afora isso, ela é uma vacina desejável, inclusive para pessoas que têm baixa imunidade, pessoas que estão fazendo quimioterapia, pessoas que usam corticoide, transplantados de órgãos, exatamente por serem indivíduos que, se pegarem uma gripe, uma infecção pelo vírus influenza, tem grande chance, inclusive, de falecer por conta dessa infecção. Então, é fundamental que as pessoas se protejam e protejam quem não pudesse vacinar. Ok, Carolina, então muito obrigada pela participação ao vivo aqui no Ver Mais. E fica o recado, não é, Fabiana? A vacinação é fundamental. Eu volto com você aí no estúdio do Ver Mais. Obrigada, Letícia. E a gente segue agora falando sobre relacionamento com a psicóloga Kátia Kaum Colombelli, que continua conosco aqui no estúdio, porque a gente tem muito o que falar, né, Kátia? Com certeza. Então, a gente estava falando sobre ceder, você falou um pouquinho que cada um, né, traz a sua memória afetiva. Então, a gente tem que lembrar que o começo do relacionamento começa na família, lá, desde criança, é quando a gente começa a se formar o que a gente vai ser depois, né, com o marido, com a mulher, com o namorado.
É isso? Com certeza, Fabiana. A família é a nossa primeira escola da vida. É lá que nós aprendemos tudo que somos, tanto para o lado bom como para o lado ruim, né? É lá a nossa escola, a nossa referência. Então, os nossos pais, os nossos familiares, eles são o nosso exemplo de como se relacionar, sem sombra de dúvidas. Então, quer dizer que quem tem, algumas das pessoas que têm problemas de relacionamento, talvez ou não entenderam ou aprenderam errado, ouviram alguma coisa? É isso que acontece? Pode acontecer. Claro que cada caso precisa ser olhado com carinho individualmente. Mas nós costumamos levar para esse novo relacionamento, que não é esse relacionamento de casa, as nossas experiências lá de casa. É como se a gente tivesse, né, eu gosto de usar analogias, como se nós utilizássemos uma mochila. Então, cada um de nós vai para esse relacionamento com a nossa mochila de valores, com as nossas bagagens, com o nosso aprendizado. E chegando nesse relacionamento, nem sempre é fácil abrir a mochila e compartilhar. Às vezes eu vou querer impor a minha mochila, né, o outro a dele. Então, nesse sentido é que podem começar os conflitos, podem gerar essas situações. E porque não tem como se desfazer da mochila, né? Não. Tem que aprender a compartilhar e até que momento que isso pode servir ou não, é isso? Exatamente. Marta Medeiros fala, só o amor não basta. Nós temos que chamar muitos outros sentimentos, muitas outras capacidades, potencialidades que tenhamos para que se consiga conviver com alguém. É a tal da corresponsabilidade? Sem sombra de dúvidas. O relacionamento, Fabiana, ele não se faz individualmente. É como se cada um tivesse a sua parcela. Então, 50%, né, de participação de cada um dos dois. Eu gosto de dizer que é como se tivéssemos uma planta para cuidar. Então, tem que ter a coparticipação, a parcela de cada um, onde cada um se dedique e trabalhe para que essa planta floresça. Pois é, se dá certo ou se não dá, os dois são responsáveis sempre? Sempre, sem sombra de dúvidas, em todos os casos e situações. Tá certo. Vou te pedir para ficar mais um pouquinho com a gente. A gente vai falar um pouquinho mais do Love Game depois também. A Kátia continua. O Ver Mais faz um breve intervalo e a gente já volta.